Shalom, ou se você preferir, a graça, a paz e o amor do Senhor nosso Deus seja conosco, amém, bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Lucas, capítulo 12, iremos ler do versículo 13 ao versículo 21. Se olhar no tempo aqui der, vamos até o 34, 35, 34. Vamos lá, Lucas, capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala a meu irmão que ele divida comigo a herança. Versículo 14. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? Versículo 15. E ele lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Bom, aqui ele inicia uma conversa, um diálogo com um jovem, o irmão mais novo de um outro irmão mais velho, que o pai morreu e a herança ficou toda para o irmão mais velho. E ele queria que o irmão mais novo repartisse com ele. Só que Jesus Cristo sabe que a tradição é dessa forma. O mais velho herda toda a herança. E ele divide com o irmão segundo a necessidade do irmão. Segundo aquilo que o irmão precisa. Porque o irmão mais novo, muitas das vezes, não tem discernimento, não tem sabedoria para administrar a herança que o pai deixou. E aí Jesus falou, ó, quem me fez juiz ou divisor entre vós? Ele deu um alerta. E também Jesus Cristo viu que o rapaz estava somente com o coração cheio de cobiça, cheio de ganância e cobiça. E por isso que Jesus Cristo falou, cautelai-vos da cobiça. Nós não podemos deixar o nosso coração ser induzido pela cobiça que pode nos levar à ganância e à total destruição. E o foco pelas coisas que não procedem de Deus. E aí ele contou uma parábola, versículo 16. E ele falou-lhes uma palavra dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. Versículo 17. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei eu, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? Versículo 18. E ele disse: eu farei isso, derrubarei os meus celeiros. Guarde bem essa palavra. Derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores. E ali colocarei todos os meus frutos e os meus bens. Versículo 19. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: tolo, insensato, esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparaste ou que tu guardastes? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha só, que ensinamento maravilhoso que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui sobre propósito, sobre coração, sobre dedicação. O homem, ele pode trabalhar, ele pode juntar, sabe, ter finanças para poder se manter, comprar as coisas que ele necessita, só que não pode ter ganância por isso, não pode ter soberba por isso, não pode ter cobiça por isso. O propósito não pode ser por isso. O propósito pode ter que ser o que está aqui no versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Esse versículo está dizendo assim, ó, se você só pensa no que é terreno, você não está com foco no que é eterno. Não fique com o olhar no que é terreno. Fique com o coração no que é eterno. Ser rico para com Deus é viver uma vida que glorifique a Deus, que demonstre que você é grato a Deus, que demonstre que tudo que você faz é porque Deus tem te abençoado e você tem glorificado a Deus.
Deus tem nos abençoado com fôlego de vida, com força, com vigor, abençoando a nossa saúde. As pessoas não estão dando a mínima por isso, não glorificam a Deus por isso. Veja que o homem, ele falou, eu não tenho espaço para guardar os meus frutos. E ele disse, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Olha só, ele estava guardando em vários celeiros. E antes de ele guardar em vários celeiros, ele teve tempo para construir, ele teve dedicação, ele teve investimento para construir esses celeiros. Não foi somente um celeiro, eram vários celeiros. Ele teve tempo, dedicação, investimento, esforço, empenho, foco. Muitas pessoas estão tendo foco, determinação para muitas coisas terrenas, coisas vãs, coisas que se desfazem na nossa mão, que se perdem ao tempo, ao invés de focar o coração no que é eterno, naquilo que nem o ladrão pode roubar, nem a traça pode corroer, nem a ferrugem pode corroer, nem a traça pode comer. Nós não podemos ter o nosso coração nessas coisas. Veja que o homem, ele se dedicou para construir muitos celeiros. E depois ele falou, e depois ele trabalhou, juntou muitas coisas e colocou nesses celeiros. Depois ele falou, não estou satisfeito. Isso é cobiça, isso é ganância. Não estou satisfeito. Isso é cobiça, isso é ganância. E as pessoas vivem assim. Quanto mais tem, mais quer. E é ganância, isso é cobiça. E ele falou, vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores. Se dedica, se esforça para cada coisa terrenas. Por isso que Jesus Cristo deu uma exortação no versículo 21. Assim é aquele que ajunta para si e não é rico para com Deus. Ele, no versículo 20, ele disse, tolo, nesta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão todas essas coisas? Aqui eu percebo que aquele homem, ele era solteiro, não tinha filhos, para entregar aquilo tudo que ele estava se dedicando. Que nós vemos focar a nossa dedicação. Hoje o nosso celeiro é nosso coração. O nosso celeiro, nosso corpo é nosso celeiro. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Junte isso em si. Que nós vamos juntar o Espírito Santo de Deus no nosso coração, manter cada vez mais, aumentar cada vez mais o Espírito Santo de Deus no nosso coração, no celeiro do nosso coração, para que sejamos ricos para com Deus, glorificando Ele em tudo. Se dedique para o que é eterno, não para o que é terreno. Veja bem, terreno, eterno. Parece uma cruz, né? Pois é, proposital. Foque no que é eterno. Amém? Dai a bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.